Sem Decoro, o podcast do Fórum FAAP. Oi, eu sou a Giovana. E eu sou a Júlia. E hoje a gente vai fazer uns destaques do dia. Primeiro, vamos falar sobre a IEA, que foi um comitê que mostrou algumas divergências de opiniões, principalmente entre as delegações russa e dos Estados Unidos. A maioria das delegações estava meio que apoiando os Estados Unidos nessa discussão, e a Rússia parecia tá meio irritada que as delegações não estavam ouvindo muito a opinião dela e nem os posicionamentos, e a Rússia se recusou a entrar na proposta que eles fizeram de fiscalização da IEA, e os outros países acho que não tentaram muito entender o lado da Rússia e criticaram muito a delegação. E apesar de algumas outras delegações, tipo a Índia, tentar dar uma apaziguada e uma relaxada no comitê para todo mundo se ouvir, essas coisas, eu acho que as ideias continuaram muito contrárias e as delegações, não sei se conseguiram chegar a um acordo. Eu sinto que a Rússia se sentiu muito deixada de lado, assim, como se ninguém quisesse ouvir a opinião dela. E tentaram dar uma mediada, mas nenhuma delegação queria realmente ceder e deixar de lado a opinião que eles queriam. Até porque todas as delegações meio que já estavam de acordo, então era mais um tipo, estamos esperando a Rússia concordar do que vamos fazer um acordo para que a Rússia também se sinta bem no meio desse acordo. Acho que foi mais isso. Exatamente. Ao invés de eles tentarem achar uma solução para fazer a Rússia ser de acordo, eles só ficaram pressionando, tipo, vai, aceita, e não era isso que era para fazer. Acho que por isso que as ideias foram cada vez se afastando mais, ao invés de se juntar e dar numa proposta melhor. Bom, já sobre o COP28, que está falando sobre como as populações são afetadas pelas mudanças climáticas, a gente percebeu que os países vulneráveis queriam o foco neles e não nas grandes potências. Eles queriam que a ajuda fosse focada neles, porque as grandes potências estavam querendo dar muita opinião deles, só que não são eles que têm grande parte da população sofrendo por conta das mudanças climáticas, são os países vulneráveis. Sim, e esses países trouxeram que os países desenvolvidos estão trazendo muitas propostas já impondo e não meio que tentando dar um auxílio, mas como uma imposição para já resolver os problemas do comitê sem ouvir esses países mais vulneráveis, e os países vulneráveis querem mais um auxílio para que eles também possam se desenvolver cada vez mais e não continuar dependentes de países já desenvolvidos. Eu acho que isso eu tô tentando deixar claro que, tipo, a nossa casa tá em fogo. Por favor, venha ajudar a gente. Depois a gente cuida de vocês. Bom, e agora a gente vai pra uma entrevista com o delegado da China no Comitê Unesco. Agora vamos entrevistar o delegado da China da Unesco. Tudo bem, Luca? Tudo bem. A gente ficou sabendo que teve uma crise hoje no seu comitê, e a gente queria que você desse um contexto, assim, mais ou menos, do tema, de como foi, assim. Certo. Nós estávamos discutindo o tópico da agenda sobre reparação histórica, e nós estávamos, principalmente na Unesco, falando sobre os patrimônios mundiais, que são muito importantes para a preservação de cultura, e aconteceu que veio uma crise em que foi dito sobre a Universidade de Sankoré, se eu não me engano, em Timbuktu, no Mali. E essa universidade, o Mali está em uma guerra civil atualmente, são mais de 11 anos de guerra civil. E um grupo terrorista, e por causa da guerra civil, um grupo terrorista, o monumento estava em risco de ser depredado, de ser completamente destruído por causa da guerra. E como é uma das universidades mais antigas do mundo, essa universidade de Timbuktu, tem muita importância acadêmica, uma das melhores universidades da África, nos foi pedido para resolver essa questão o mais rápido possível, para impedir a sua destruição. E qual foi a posição e a opinião da China sobre a crise? Acontece que durante praticamente 10 anos da Guerra Civil, nações ocidentais mantiveram tropas dentro do Mali, a chamada Operação Serval, iniciada pela França em 2014. E nessa operação consistia basicamente em ajudar o governo do Mali para poder combater os grupos terroristas e o grupo rebelde Tuareg do norte do país, que procura separação e independência. Porém, especialmente a França, mas a Alemanha também se aproveitaram dessa oportunidade para poder explorar o urânio do Mali de forma ilegal.
Eles utilizaram essas tropas. Além dos as inúmeras acusações feitas formalmente na ONU e no TPI sobre casos de estupro contra mulheres do Mali, feitas por tropas francesas. No final do ano passado, essas tropas foram completamente retiradas e, por causa disso, a China já mostrava muita preocupação com a situação. Faz uns 2 anos que o presidente Xi Jinping tem acompanhado essa questão com muito mais atenção. E, por causa disso, a posição da China era uma posição de, em primeiro lugar, assegurar, manter a faculdade de Timbuktu, e, em segundo lugar, proteger o governo do Mali, que vem sendo vítima de sanções pelas delegações ocidentais, infelizmente, porque o governo do Mali mudou o governo e ele formalizou as acusações contra as delegações ocidentais. Infelizmente, passou a sofrer sanções por isso, o que, propriamente dito, dificultou muito a conservação da faculdade de Timbuktu, de Sankoré. E a França, ela se manteve muito presente nos discursos sobre a crise? Sim. A França fez diversas propostas, porém a maioria delas não era muito pertinente, eu acredito. No final das contas, quem teve mais destaque nas propostas foi a delegação da China, fomos nós, e algumas outras delegações. Principalmente delegações próximas. A delegação do Senegal, inclusive, se propôs de forma muito boa a receber o patrimônio da universidade, livros, documentos, temporariamente em seu país, até a guerra civil ser acabada, né? Então, seria um envio temporário desses artefatos para o Senegal, e já que o Senegal é um país perto do Mali, geograficamente falando. Infelizmente, a França tentou levar esses artefatos para o território dela, o que não é nada surpreendente, tendo em vista que a França tem um histórico de roubo de artefatos. Porém, graças a Deus, nós conseguimos garantir que esses artefatos fossem levados a um país neutro e perto geograficamente, que é o Senegal, e com um acordo, assim que a guerra civil se encerrar, esses artefatos retornarão para o seu país de origem. E o que você acha da participação da imprensa nesse tema? Bem, eu acredito que a participação da imprensa é sempre essencial quando nós falamos de uma grave crise como essa. Porém, infelizmente, o domínio da imprensa hoje é da imprensa ocidental, e a imprensa ocidental tem repetidamente feito discursos falsos, feito reportagens falsas em relação ao governo do Mali, inclusive fazendo reportagens falsas sobre a atuação do grupo Wagner, que está presente, foi contratado pelo governo do Mali para combater grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico do Maghreb, que está presente na região. Então, a atuação da imprensa tem sido, para nós, a China, de forma bem insatisfatória, tendo em vista que tem sido extremamente parciais e deturpado os fatos. E durante o debate trouxeram o fato do seu país ter um regime autoritário. Você acha que isso teve alguma influência no posicionamento das outras delegações? Bom, eu acredito que algumas delegações possam ter ficado receosas, porém a China não é um país autoritário, pelo contrário, é uma democracia muito bem feita. O nosso sistema de congresso e eleições legislativas é um dos melhores do mundo, desde representação e eleições distritais até eleições a nível nacional. Acredito que sim, mudou o posicionamento de algumas delegações do comitê, mas não de todas, porque aquelas que tinham maturidade suficiente para entender a atuação da China, entenderam que não é do escopo da Unesco julgar se um governo é autoritário ou não. Diversas delegações dentro do nosso comitê tem governos que são considerados autoritários. Então, o foco em relação à China foi justamente para tentar tirar o nosso protagonismo na proposta de resolução. Vimos muitas delegações africanas questionando o interesse excessivo da delegação chinesa em ajudar na resolução da crise. Você tem alguma ideia de por que isso aconteceu? Nós não fazemos ideia, tendo em vista que muitos desses países que declararam a sua preocupação são países que já são ajudados pela China financeiramente em diversos projetos de infraestrutura e outras questões que têm sido muito ajudados pela China nesses últimos 10 anos. Eu gostaria de lembrar que a China é um dos países que mais doa para o fundo da Unesco financeiramente. Somos um país que atua muito de forma voluntária nessas questões. Não há um interesse da China por trás disso. Nós estamos oferecendo ajuda e é um pouco decepcionante que as delegações desconfiem de receber ajuda. Afinal, se a China, que é um país com mais condição financeira, pode ajudar, como é que eles vão recusar ajuda? Eles vão aceitar ajuda de outro país que tem menos condições financeiras? Por isso eu acredito que foi completamente infundado esses questionamentos das nações africanas. Muito obrigada, Luca. E essa foi a nossa entrevista.
Sem Decoro, o podcast do Fórum FAAP.